O número de pessoas acima dos 16 anos que diz usar cigarros eletrônicos no Reino Unido superou o de fumantes de cigarros comuns. Que coisa, né? Como está crescendo essa praga eletrônica, o cigarro eletrônico. A Marina Isidro, diretamente de Londres, traz mais informações. Tudo bem, Marina? Boa noite para você. Oi, Tomás, Renata, todos os nossos ouvintes, boa tarde aí para vocês. Pois é, 5,4 milhões de pessoas aqui no Reino Unido usam os vapes ou os cigarros eletrônicos diariamente ou regularmente, contra 4,9 milhões de fumantes de cigarros comuns. Há uma década, essa proporção era de 18% que preferiam os cigarros contra 3,7% os vapes. Isso segundo o órgão nacional de estatísticas aqui no país. A faixa etária com o maior número de usuários dos cigarros eletrônicos é entre 25 e 49 anos, só que tem um dado aí preocupante, quase 7% dos usuários de vapes têm a partir de 16 anos. Então eu vejo que existe aqui uma preocupação muito grande com o uso, com o vício, com a exposição de cigarros eletrônicos para crianças e adolescentes, porque quando os cigarros eletrônicos apareceram no mercado, eles foram vendidos, né, como sendo uma forma de ajudar os fumantes a largar o vício. Só que aí, ao longo dos anos, as empresas foram desenvolvendo sabores, formatos, né, para tentar fazer com que seja cool usar esses vapes. Então, isso acabou atraindo muita gente que nunca tinha fumado, adolescentes, isso está provado nessa pesquisa, né? E, na verdade, os cigarros eletrônicos, ele tem risco à saúde, sim, né? Eles têm aditivos químicos, eles viciam, fora os riscos a longo prazo que ninguém ainda conhece, né? Eu fiquei assustado aqui com o número e até fui buscar a população do Reino Unido, eu não lembrava, não sabia, na verdade. Quase 70 milhões de pessoas, ou seja, se 5,4 fumam, uma conta rápida aqui, cerca de 8,5% da população fuma. É um negócio assim assustador, 8,5% da população. Se você considerar que quando a gente fala da população, você está falando de bebês, de crianças, de menores, de pessoas já com idade, que algumas não fumam porque realmente não tem mais essa opção, não podem mais fumar, foram proibidas, é muita gente. Em 2025, você tem ainda quase 10% da população britânica fumando. Eu confesso que eu não consigo entender acima isso. Dos 16, tá? Acima dos 16. Mas mesmo assim é muito. Mesmo assim é muito. Mas mesmo assim... A gente trouxe um dia desses aqui, Marina, uma informação de que o número de fumantes, né, tem crescido. Acho que muito por conta da ansiedade também, né, da correria, da informação rápida de tudo que está acontecendo no mundo hoje. Em relação ao cigarro eletrônico, a gente até poderia trazer alguém para falar sobre isso, porque eu acho bem interessante. Há quem diga que o cigarro eletrônico, obviamente qualquer tipo de cigarro é prejudicial à saúde e todo mundo está cansado de saber isso. Mas dizem que o cigarro eletrônico até, hoje ele é pior do que um cigarro comum. Não sei, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que não, né? Porque ele vicia mais rápido, ele tem o sabor, ele não tem cheiro. Então a pessoa ela se sente à vontade para fumar em qualquer lugar, né? Mesmo que escondido ninguém percebe, se ninguém percebe, ninguém vai sentir nada. Então é uma loucura esse lance de cigarro eletrônico. Entre adolescentes, isso tem crescido e é um pavor, né, Tomás? Para você que tem filho adolescente, os pais, né, tem que monitorar isso o tempo todo, porque nas escolas também tá tendo problemas com adolescentes que até levam e fumam escondido. Terrível mesmo. Não, exatamente. Pode falar, Marina. Diga, perdão, Tomás. Não, pode falar, por favor. Não, eu ia falar só sobre isso. É claro que, se a gente comparar, né, o cigarro comum, ele tem o tabaco, né, ligado, claro, a câncer de pulmão, né, o tabagismo é ainda a doença, a forma de morte evitável, né, que mais mata no mundo, certamente aqui no Reino Unido isso está comprovado também, mas eu acho que existe uma falsa percepção de algumas pessoas de que o cigarro eletrônico não faz mal, né? Porque ele, enfim, tem aquele gostinho, eu cheirei, não sei, eu nunca fumei, né? Não fumo, mas de que ele é inofensivo, ou de que ele é uma alternativa saudável, mas não é, né, Renato? Não é, de jeito nenhum.
Não, é terrível. Eu repito aqui o que eu disse. Eu não consigo entender como em 2025 tem gente que ainda fuma e agora vai para essa história de vape, de cigarro eletrônico. Eu sempre brinco aqui, Marina, Renatinha, que quando você escuta alguém falar quando eu comecei a fumar era legal. Pô, quando eu era adolescente, com 14, 15 anos, essa já era a desculpa que meu pai dava. Que era elegante, né? antigamente. O meu pai né? já falava isso, né? Que nos anos 60, nos anos 50... era muito chique fumar e que não existiam tantas informações sobre os malefícios do cigarro. Então, nos anos 80, anos 90, já se sabia, né, que o cigarro fazia muito mal, especialmente nos anos 90, quando houve já a proibição das propagandas dos cigarros. E aí, 30 anos depois, ainda tem gente fumando. Eu tenho até a impressão, Marina, aqui no Brasil, você pode trazer essa impressão de Londres e de outras partes da Europa, que durante muito tempo começou a ficar mais difícil você encontrar as pessoas fumando nos lugares públicos, que realmente teve uma diminuição do número de fumantes. Mas, de repente, parece que a gente voltou para os anos 80, os anos 70. É muito fumante. Pois é, não, eu acho que assim, comparado com o Brasil, sem dúvidas aqui na Europa se fuma mais, com certeza. Você vê que você vai nos pubs e no inverno tá 5 graus, 0 grau e tem aquela galera do lado de fora, porque obviamente não pode fumar dentro ali apertadinho, tremendo de frio, mas fumando o seu cigarro. Mas isso mudou, com certeza. Nos anos 70, aqui metade da população do Reino Unido fumava, né? Isso, claro, como você falou, a geração aí dos nossos pais, em que era elegante fumar, era cool fumar. Depois, claro, começaram a vir as proibições, né? Proibir fumar em lugar fechado, a conscientização, maior preocupação com a saúde, mas mesmo assim os dados continuam preocupando. E falando do que pode ser feito daqui para frente no Reino Unido, porque aqui, claro, é proibido por lei, né? Vender produtos com nicotina, vapes, para menores de 18 anos. Também houve recentemente uma decisão recente de proibição de venda de vapes de uso único, isso pensando no meio ambiente, né, por causa do descarte desse material. Mas existe uma lei muito dura que está em curso no Parlamento Britânico, que deve ser aprovada. Ela se chama Lei de Tabaco e Cigarros Eletrônicos. Ela vai proibir a venda de qualquer tabaco para menores de 18 anos. Falando dos vapes, ela vai proibir propagandas de vapes, vai conseguir estabelecer regras sobre sabores, sobre formato desses produtos, vai estender também, essa lei quer estender a proibição do fumo para alguns lugares públicos abertos, como, por exemplo, do lado de fora de escolas, do lado de fora de hospitais e até nas praias. Eu ia achar incrível não ter nem ninguém fumando do meu lado em praia, né? Nem que seja vape. Então, o governo diz que quer uma geração livre de tabaco daqui para frente, de uma vez por todas, e também de vapes o quanto for possível, né? Mas, claro, também lidando com, como você falou, Renata, todas as demandas, as pessoas que acabam procurando isso, claro, são maiores de idade, podem, né? O mercado ilegal, que existe aqui também, claro que é muito mais difícil, né, comparado a outros países, mas existe um mercado ilegal que foca em crianças, em adolescentes, e o governo também está pensando não só na saúde das pessoas, mas também o quanto isso custa, né, para a saúde pública, porque você tratar todas as doenças relacionadas ao tabagismo é um altíssimo custo para a saúde pública. Muito bem, tá certo. E você vê como eu sou um cara totalmente desconectado com o cigarro, que eu até estava falando errado aqui. Estava falando vape, você me trouxe não... a pronúncia correta. Eu ia perguntar, vape, né? oi? Pois é. Mas aí eu falei, não vou corrigir o coleguinha ao vivo. Eu falo no particular que é mais bonito. Muito bem, mas enfim. Aliás, você viu? Eu não sei se foi para mim essa indireta, mas enfim. E além de tudo, Marina, Renata, ainda fui conectado aqui. Tomei uma agora no ouvido. E eu fui conectado no ponto pela produtora, porque eu estava criticando os cigarros. Né? Uma menina jovem, né? Inteligente, que acha que é... Que não fuma. Normal fumar. E não precisa entregar o coleguinha também que fuma, por favor. Marina, Isidro, aliás, somos dois, quando o assunto é adorar que de repente não tenha mais cigarro também nas praias, independentemente de ser cigarro, de ser charuto, de ser cachimbo e de ser o vape e não vape. Muito obrigado e parabéns por não ser uma fumante, Marina. Obrigada. Não sou, com muito orgulho. E fora a sujeira, né? Que assim... Tudo bem, todo mundo tem direito a fumar, quem for adulto, responsável. Agora, jogar guimba de cigarro, né? Resto de vape no chão. Por favor, né, pessoal?
O mínimo é jogar na lixeira, né? O mínimo. É isso aí, Marina, tá certo. Obrigado, Marina. Abração para você. Um abraço, tchau.